Informação importantíssima da economia, saiu o resultado do PIB, repórter Rodrigo Viga, direto do Rio, traz a informação, daqui a pouco a Denise também comenta. Bom dia, Viga. Tudo bem, Thiago? Como é que está o PIB? Bom ou mal? Como é que você imagina? Diz aí, dá um palpite. PIBinho ou não? Não adianta, não é muito difícil de acertar, de bater na mosca, né, meu caro Thiago? Bota PIBinho nisso. Queda da economia brasileira no ano passado, viu, professor Vilda? Opa, fala. Tô chutando também aqui. Prepara o trombone, professor. 3,6% de queda. 3,6% de queda. Lembrando que em 2015 já tinha caído a economia brasileira 3,8%. É quando se agrega aí esse biênio, né, 2015 e 2016, temos o pior desempenho da economia em toda a sua história. É uma recessão da história brasileira. Enfim, alguém vai buscar lá em Pedro Álvares Cabral, vai buscar em alguma outra fase do Brasil colônia, mas nesse período mais moderno, podemos dizer que é uma recessão da economia brasileira, pegando esse biênio, né, 15 e 16. Em 15 a economia brasileira caiu 3,8% e agora em 2016 3,6%. Tinha gente do governo dizendo, Joseval, Tiago, professor Vili, Denise, que no último trimestre deste ano, de 2016, a economia brasileira já teria crescido pura batota, viu? Porque no quarto tri de 2016, a economia brasileira caiu 0,9% ante o terceiro trimestre. E quando se olha o quarto trimestre de 2016 e compara com o quarto trimestre, o último de 2015, a queda foi de 2,5%. Você vê aqui, é uma hemorragia desenfreada, vários números negativos. O que salvou mais ou menos aí no último trimestre foi a agropecuária e foi o consumo do governo, com ligeiros crescimentos. Agora, se olha para a indústria, para serviços, para investimento, para consumo das famílias, houve quedas em todas essas atividades, em todos esses recortes do PIB brasileiro. Portanto, 2 anos seguidos de queda, e que queda histórica no Brasil, da economia brasileira, 3,8% em 2015 e agora em 2016, 3,6%. Solta o bumbo, professor. Vou deixar para Denise. A economia brasileira não tinha retração 2 anos seguidos desde 1930. Foram 2 anos de uma queda, de uma retração muito pesada, 3,8% em 2015, 3,6% no ano passado, isso depois de um crescimento de apenas 0,5% em 2014. Então, na verdade, são 3 anos em que a economia brasileira vem sofrendo uma crise muito intensa. Começou com o setor industrial, mas, na verdade, a gente teve um desmonte total da economia, porque não é só uma questão de retração de crescimento. Nós tivemos uma perda totalmente de parâmetro em termos de meta fiscal, um total descontrole das contas públicas que obriga hoje o governo a tomar medidas que dificultam a retomada do crescimento. O governo não tem munição para estimular a atividade econômica, para ampliar os investimentos, e esse é um dado que preocupa muito na composição do PIB. O nível de investimentos da economia chegou a apenas 16,4% do PIB. Para se ter um crescimento de fato, para estimular o crescimento, deveria estar acima dos 20%. Caiu para 16,4%. Houve uma queda no ano passado de 10,2% e atingiu esse percentual. Outro dado muito preocupante é o consumo das famílias. O consumo é muito importante para a retomada do crescimento econômico e houve queda por 8 trimestres consecutivos. Nossa. A queda no ano passado ficou em 4,2%. É muito retrato da dificuldade que a população ainda continua enfrentando. É o desemprego, que atinge cerca de 13 milhões de brasileiros atualmente. Você teve uma perda de renda em função de inflação elevada, que também houve esse problema na economia brasileira. Agora, o que se espera é que a economia consiga apresentar dados efetivamente melhores a partir de agora, porque por enquanto a gente tem a previsão de um crescimento muito medíocre da economia. É alguma coisa ao redor de 0,5%, até menos do que isso para este ano. O governo vem anunciando uma série de medidas, mas a gente vê que o governo também, nessa tentativa de reorganizar a economia, toma medidas que acabam indo contra qualquer estímulo ao crescimento, que é o caso da contenção de gastos, de investimentos. Então, o que se espera é que ele consiga acelerar investimentos no setor privado, e hoje nós devemos ter de novo aquele anúncio das concessões, dos projetos de infraestrutura, que podem representar investimentos aí de mais de 40 bilhões de reais. Se espera que desta vez seja para valer, porque desde o governo Dilma a gente está tendo um anúncio e reanúncio e volta de novo, e as coisas não acontecem de fato.
e é preciso que haja uma mudança do sistema de crédito, não só esses cortes que a gente está vendo da taxa básica de juros pelo Banco Central, é preciso redução do custo do crédito no país para ajudar a renegociação da dívida das empresas e isso, junto com a inflação, possa melhorar a condição de consumo. Então é muita coisa a ser consertada na economia brasileira para a gente voltar a ter um desempenho positivo. 2017 ainda tende a ser um ano muito fraco. Ponto final aí, Rodrigo Viga. Pois é. E eu que passei os instrumentos para o professor Vila, quem veio com a bateria fiada foi a Denise Campos de Toledo. Estou de volta de férias. De volta, fazia tempo, tal, queimada. Pois é. Enfim, daqui a pouco começa a entrevista coletiva aqui no IBGE sobre essa hemorragia da economia brasileira. E tem um detalhe importante, né, professor Vila? Sim. Vai crescer meio, dependendo do que vai acontecer no cenário político, né? Porque tem estabilidade política. Se abrir lá as delações e coisa e tal, aí vai ser um Deus nos acuda. Imagina 3, 4 anos de recessão no Brasil. Enfim, não sei se suportaremos. E um detalhe importante, uma informaçãozinha que não tem nada a ver com a economia, a partir desta quarta-feira, o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, Galeão, vai mudar de nome temporariamente, professor Vila. Vai chamar Maria da Penha. Mas por que isso? Uma propaganda por conta aí da violência contra as mulheres. Estão tentando dar visibilidade nacional e internacional a essa violência aí que vem sendo praticada contra as mulheres. No Carnaval foram mais de 2.000 ocorrências aqui no Rio de Janeiro. Decidiram usar o nome desse que é um símbolo do Rio de Janeiro para propagandear essa lei que foi importante para as mulheres. Agora, é o Dia Internacional da Mulher. Não, tudo bem. É o 8 de março, a Lei Maria da Penha, eu sei, etc. Tal. Acho que tem de combater agora é de uma idiotia cavalar essa ideia, né? Quer dizer, você pegar um aeroporto, mudar durante o mês, é isso? Não? Durante uma semana. Uma semana, isso não dá, né? Vai fazer outra coisa, crie mecanismos, tem a delegacia da mulher funcionando, onde a mulher possa efetivamente prestar queixa, não ela ser humilhada. Isso daí é picaretagem, é pra dar um ar de politicamente correto, é picaretagem, viu? Ok, Rodrigo Viga. Obrigado. Não, tá rindo porque o Micharia fala assim, vai rachar uma lenha, vai fazer um café para as visitas. Vai capinar sentado. Um abraço, Viga. Um grande abraço.